Você investe todo mês, acompanha o mercado, diversifica a carteira e mesmo assim tem uma sensação que não passa. Uma inquietação silenciosa que aparece toda vez que você pensa no futuro. Será que estou fazendo o suficiente? Deixa eu te fazer uma pergunta que pouquíssimas pessoas param para responder de verdade. Para que você está investindo hoje? Não é uma pergunta com uma resposta óbvia. Para ter dinheiro? Não é uma resposta. Para ficar rico? Também não. Estou falando de algo muito mais concreto. Quando você quer se aposentar? Quanto você vai precisar por mês para viver do jeito que você quer? O que acontece com o seu patrimônio se você morrer amanhã? Sua família está protegida? Você tem uma reserva sólida para emergências? Ou no fundo dependeria dos seus próprios investimentos para cobrir o imprevisto? Se alguma dessas perguntas te deixou desconfortável, esse vídeo é para você. Eu sou Letícia Stefanato, assessora de investimentos da W1 Capital, e hoje eu tô aqui para te mostrar por que investir por si só pode ser uma ilusão de progresso. Deixa eu te contar sobre o Carlos. O Carlos tem 44 anos, é médico, ganha bem e investe desde os 32. Tem CDB, tesouro direto, um pouco de renda variável. Nos últimos 12 anos nunca deixou de aportar. No papel, Carlos é o exemplo que todo mundo deveria seguir. Só que ele não sabe quando vai se aposentar. Não tem ideia de quanto ainda vai precisar acumular para manter o padrão de vida que tem hoje. Nunca calculou isso de verdade. Carlos também não tem um seguro de vida adequado. Tem um contratado há 8 anos que nunca revisou e que provavelmente não cobre nem 10% do que sua família precisaria se algo acontecesse com ele. Carlos não tem um plano de sucessão. Se ele morrer amanhã, o patrimônio que levou tantos anos para construir vai passar por um inventário demorado, caro e vai chegar para a família de um jeito completamente diferente do que ele imaginava. E sabe o mais curioso? Carlos se considera organizado financeiramente. E o Carlos não é um personagem fictício. Ele é a maioria das pessoas que investem no Brasil. E tem um dado que prova isso muito bem. A Dalbar, empresa americana independente de pesquisa financeira, publica desde 1994 o QIB, o maior estudo sobre comportamento de investidores do mundo. Os números do relatório mais recente são difíceis de ignorar. Em 2024, enquanto o S&P 500 rendeu 25%, o investidor médio ganhou apenas 16,5%, uma diferença de 8,5 pontos percentuais, a segunda maior da última década. E o motivo não foi má sorte, foi comportamento. Os maiores saques do ano aconteceram justamente no trimestre anterior à maior alta do mercado. Mas o dado que realmente assusta é quando falamos no longo prazo. Simulando 20 anos, o investidor que simplesmente não mexeu no dinheiro terminou com mais que o dobro do investidor que ficou tomando decisões. O mesmo ponto de partida, o dobro de resultado. A diferença, um tinha um plano, o outro reagia às emoções. Sem um plano, até o melhor investimento pode trabalhar contra você. Aqui está o erro que a maioria das pessoas comete. Elas tratam o investimento como se fosse destino, quando na verdade ele é o veículo. Pensa assim, você tem um carro potente, bem calibrado, com combustível cheio, mas não tem GPS, não sabe qual estrada pegar e não tem certeza de onde quer chegar. Você vai sair do lugar? Vai, mas vai chegar onde precisa? Provavelmente não. É exatamente isso que acontece quando alguém investe sem um planejamento financeiro por trás. O dinheiro se move, os números crescem, mas a vida financeira continua frágil, porque não existe estrutura sustentando aquele crescimento. E o que é essa estrutura? É saber que você tem uma reserva de emergência real, calculada para a sua realidade, não um número genérico de 6 meses de despesas aleatórias. É ter proteção. Um seguro de vida que realmente cobre o que a sua família precisa. Uma proteção patrimonial que impede que um evento inesperado destrua em semanas o que você construiu em anos. É ter uma aposentadoria planejada, com data, com valor, com estratégia. Não uma esperança de que vai dar certo. É saber que se você quiser comprar um imóvel daqui a 5 anos, ou pagar a faculdade do seu filho daqui a 12, o seu dinheiro está sendo alocado agora de um jeito que vai tornar isso possível. Lembre-se, investimento sem planejamento é um esforço sem direção. Vou ser direta com você. O custo de não ter um planejamento financeiro geralmente não aparece hoje. Ele aparece daqui 10, 15, 20 anos. E quando aparece, é tarde demais para corrigir. É o empresário que acumulou patrimônio a vida toda e descobre aos 65 anos que não tem renda passiva suficiente para manter o padrão de vida sem continuar trabalhando. É a família que perde boa parte do patrimônio no inventário porque nunca teve planejamento sucessório. É a pessoa que precisou vender um investimento no pior momento possível porque não tinha reserva de emergência e o imprevisto bateu na porta. Essas situações têm uma coisa em comum, todas eram evitáveis. Não com sorte, não com investimento milagroso, com planejamento. E esse é o ponto que a maioria das pessoas nunca ouviu de ninguém no mercado financeiro. Não é sobre o quanto você investe, é sobre o que o seu dinheiro está construindo. Quando você tem um planejamento financeiro 360 por trás dos seus investimentos, algo fundamental muda. Cada aporte passa a ter um propósito claro. Você sabe exatamente por que está colocando dinheiro ali, por quanto tempo e o que espera desse dinheiro no futuro. Você para de tomar decisões no susto.
Quando o mercado cai, você não entra em pânico porque sabe que aquela parte da carteira tem um horizonte de 15 anos. E oscilações de curto prazo não mudam isso. Você tem proteção real. Não um seguro barato que alguém te vendeu no banco. Uma proteção calculada para a sua realidade, que garanta que, aconteça o que acontecer, a sua família e o seu patrimônio estão seguros. E mais do que tudo, você tem clareza. Clareza sobre onde está, para onde vai e o que precisa fazer mês a mês para chegar lá. É a diferença entre acumular dinheiro e construir patrimônio. É a diferença entre investir e ter um planejamento. A W1 Capital nasceu para ser exatamente essa conexão. Não somos só uma assessoria de investimentos. Somos o braço de um ecossistema completo, que começa com um planejamento financeiro profundo, feito pela W1 Consultoria, e que se traduz em estratégias de investimentos reais, com rigor técnico, independência e disciplina na alocação dos ativos. Aqui, cada decisão de investimentos é tomada com base nos seus objetivos de vida, não nas modas do mercado. Se você quer se aposentar aos 55, sua carteira vai refletir isso. Se você tem uma empresa e precisa pensar em sucessão, existe uma estratégia para isso. Se você quer expandir seu patrimônio sem abrir mão de proteção, a gente constrói esse equilíbrio com você. Não é escolher o melhor ativo do momento, é estruturar o melhor caminho para a sua vida. E o mais importante, você não faz isso sozinho. Você tem ao seu lado um time de especialistas que conhece a sua história, seus objetivos e sua realidade, e que vai estar presente em cada decisão da sua jornada financeira. Agora volta lá na pergunta que eu te fiz no começo do vídeo. Para que você está investindo hoje? Se você ainda não tem uma resposta clara, precisa e honesta para essa pergunta, talvez o problema não seja o seu investimento. Seja o plano que ainda não existe. E o primeiro passo para mudar isso pode ser mais simples do que você imagina. O link está aqui na descrição. Clique e fala com um dos nossos especialistas e veja como um planejamento financeiro 360 pode transformar não só a sua carteira, mas a sua relação com o dinheiro e com o futuro. Porque investir é bom, mas investir com um plano é o que realmente muda vidas. Curta esse vídeo se ele faz sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Até a próxima!